Estamos prestes para entrar na reforma tributária e aí vamos ter um novo modelo de tributação. No entanto, nós temos muitos créditos que podem ser gerados na atual tributação quando falamos de ICMS, PIS e COFINS, por exemplo. A grande questão é, o que fazer com esses créditos? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer e como podem utilizar isso de forma estratégica para poder sair na frente da concorrência com a entrada da reforma tributária. Vamos lá? Primeiramente, sejam bem-vindos, eu sou o Anderson Souza, aqui do canal do Café Tributário, e eu vou falar desse assunto porque uma pessoa que acompanha aqui a gente pediu para a gente falar sobre essa composição dos créditos. E a gente começa a analisar um cenário que é o atual, quando a gente fala de apuração de PIS, COFINS, ICMS, ISS, Imposto de Renda, Contribuição Social, para um novo cenário que nós vamos falar de reforma tributária, estamos falando do IVA. E aí, se aprofundando um pouquinho mais no IVA, estamos falando da CBS e da IBS. Então a gente vai ter que dividir esse vídeo aí em alguns cenários para que vocês possam entender como tudo isso vai funcionar e entender que é o momento para acúmulo de crédito. Isso pode ser muito estratégico, até para que você consiga preços de vendas melhores do que a tua concorrência. Vamos lembrar que nós estamos falando de um IVA em torno de 28%, possivelmente pode haver alguma alteração, mas o que nós temos hoje aí de informação é um IVA de 28%. Dentro desse IVA nós estamos falando de, vamos dizer, um subgrupo, duas unidades, uma falando de CBS, que refere-se ao PIS e COFINS, e a outra falando de IBS, que refere-se ao ICMS e o ISS. Então, aquele IVA de 28% nada mais é que duas alíquotas divididas, uma para a contribuição federal e outra para estadual e municipal. Legal. Nós temos um problema hoje em dia que é o seguinte, vamos pegar um caso do ICMS, por exemplo. Quando uma empresa ela tem um débito ali pagando todo mês, né, então ela gera um imposto a pagar todo mês, nós fazemos um trabalho muitas vezes de recuperação de crédito, de impostos, onde acumula aquele crédito e aquele crédito vai compensando mensalmente. A grande estratégia é você não pagar os impostos utilizando os próprios créditos das suas aquisições. Só que vai chegar no momento que nós vamos passar por uma transição, e isso tem data marcada, né? Estamos falando 2026 para o início da transição, que é a fase teste, 2027 o início mesmo, valendo reforma tributária, e o final da implantação em 2033. Então vai chegar no momento que nós não estamos falando mais de ICMS e vamos falar de IBS, por exemplo. Só que nesse momento tem um acúmulo de crédito gerado, ou não, ou às vezes a empresa não se preparou para aquele acúmulo de crédito. E nós vamos falar o seguinte, é possível compensar aquele acúmulo de crédito com a IBS? Na regulamentação atual não é possível, no entanto ela traz alguns pontos que a gente pode começar a entender que pode ser uso de forma estratégica. Por quê? Porque está sendo definido, e eu acredito que isso também vai ter algumas mudanças, óbvio que vai ter, porque é tudo muito novo, que por mais que não pode compensar o ICMS com a própria IBS, mas os estados terão que regulamentar esse consumo. Como que poderá ser consumido? Na própria operação ou através de um pedido de ressarcimento. Talvez, aí já vem a imaginação do Anderson entendendo como que funciona o cenário tributário. Talvez esse pedido de compensação, esse pedido de ressarcimento, melhor dizendo, ele pode ser objeto de compensação. Se isso for, obviamente, fazer sentido aí para a federação e para os estados. No entanto, não havendo, os estados terão que regulamentar. E por que você deve perguntar assim, Anderson, mas se não pode compensar, por que tem que ser estratégico? Pelo seguinte, lembra-se que a gente pode retornar os últimos 5 anos para um crédito prescrever, tá? Então, se eu faço um trabalho hoje e eu acumulo esse crédito, vamos imaginar que eu fiz uma recuperação tributária de ressarcimento de ICMS-ST. Você nunca fez esse trabalho. Cada mês que passa, você perde aquele mês, lá de trás, porque é os últimos 60 meses que pode utilizar. Se você começar a fazer agora e você utilizar os últimos 60 meses e começar a acumular, porque depois que ele já está escriturado, ele não prescreve mais, você vai ter um acúmulo de crédito lá no final. E aí, quando essa regulamentação sair para que você possa utilizar esse crédito, você possivelmente vai ter um custo tributário muito inferior ao seu concorrente. Então aí é uma estratégia muito interessante para você começar a analisar. E diferente do PIS e COFINS, que já tem uma outra
tratativa. E quando a gente fala de PIS e COFINS, nós estamos falando da reforma tributária referente à CBS. Aí já cabe compensação. Por quê? Nós estamos falando de um PIS e COFINS que mudou para a CBS. Na verdade, nada mudou. A grande questão do IBS, que é o ICMS mais ISS, é que nós estamos falando de estado e município. Então fica um pouco complicado de fazer essa compensação. Acredito eu que vai haver limitações para a compensação da IBS e parte vai ser via ressarcimento mesmo. E aí quando eu falo ressarcimento, é dinheiro em conta. E alguns vão falar, mas os estados não vão pagar, enfim, tudo está sendo novo. Então nós não podemos também entender que isso não será uma possibilidade. O que você tem que entender é que se você não fizer um acúmulo de crédito agora, possivelmente você vai ver pessoas lá na frente, empresários que já realizaram esse tipo de serviço e vão chegar e vão falar assim, poxa, eu consigo preços que você não vai conseguir mais. E aí não tem como voltar, porque já se passaram 5 anos. Então veja bem, eu estou gravando esse vídeo agora em 2025, então nós podemos retornar até 2020. Então, se a gente retorna agora até 2020, você já acumulou um crédito. Se a reforma tributária ela vai realmente findar ali o prazo dela 2033, você vai ter um crédito acumulado de 2020 a 2033. Agora, se você deixar para olhar isso só lá em 2033, você só vai poder retornar os últimos 5 anos. Então, quem acumulou todo esse crédito vai sair na sua frente. Então, esse é o momento de você fazer um trabalho de revisão tributária, recuperar todos os créditos possíveis, colocar para dentro da sua escrituração esses créditos, deixar acumular lá e mensalmente dar continuidade nesse trabalho para que gere um acúmulo de crédito. E aí nós vamos falar de ressarcimento de ICMS-ST, nós vamos falar de conceito de insumo, nós vamos falar das teses do século, né, que é a exclusão de ICMS, e aí vem as teses filhotes, ou seja, você tem que contratar uma consultoria tributária para fazer uma revisão dos últimos 60 meses, fazer um acúmulo do crédito, para você poder usufruir desse crédito com a entrada da reforma tributária, sendo isso utilizado de forma estratégica. Inclusive, nós aqui da Arte Fiscal, é a nossa especialidade realizar esse tipo de trabalho e os nossos diagnósticos eles são apresentados sem um custo adicional aí para quem tiver interesse de estar realizando esse diagnóstico. É um diferencial que a gente entrega aqui dentro do nosso grupo. Até para você conhecer um pouquinho mais, nós temos a Contabilidade e Equilíbrio Contábil e a Arte Fiscal, que é a nossa empresa de consultoria tributária. Eu acredito muito nesse alinhamento entre as duas empresas para que o cliente tenha um excelente retorno. Então fica essa dica para você, esse insight, para você poder olhar aí a revisão de crédito, acumular ele para você entrar diferente dos seus concorrentes com a entrada da reforma tributária. E se você teve alguma dúvida até aqui, você coloca a sua dúvida aqui nos comentários que eu respondo para você. Então, e não deixa de seguir o nosso canal.